Bom, então, eu agradeço a todos os participantes de hoje. Foi realmente um dia de muito aprendizado, de muitas discussões importantes, e chamo aqui para fazer a conferência de fechamento desse primeiro dia o advogado, filósofo, intelectual de extrema importância no Brasil de hoje, professor da FGV, professor do Mackenzie, professor visitante em várias universidades, em Duke, em Columbia, em Princeton e por aí vai. Silvio Almeida, uma das vozes mais importantes hoje no Brasil sobre a questão do racismo, com uma obra muito importante, muito influente, né? A gente destaca o livro O Racismo Estrutural, que vai ter uma segunda edição, mas é autor de outros estudos, né, sobre filosofia marxista, sobre Lucas, sobre Sartre. Então, um grande prazer, uma grande honra em tê-lo aqui conosco, Silvio, e eu vou passar a palavra a você. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Vou sentar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero... Todos me ouvem? Primeiro, eu quero agradecer a gentil apresentação do professor Paulo Ilmati, que certamente exagerou nos predicados, né, pela generosidade dele, é um homem muito generoso. E eu quero agradecer também o convite para estar entre vocês. Eu sei que hoje foi um dia muito proveitoso, com debates bastante... enfim, bastante de alto nível, né? Assim, muito sofisticados. Então, só que a minha contribuição aqui vai no sentido apenas, talvez, se eu tiver um pouco de sorte, apresentar algumas questões que possam ser objeto de um alargamento de tudo aquilo que foi discutido nessa tarde de hoje, tudo aquilo que foi discutido nesse dia de hoje. Então, obrigado mais uma vez. Ao longo do dia, eu sei que a teoria da dependência foi objeto de diversas abordagens, das mais diferentes perspectivas teóricas e dos mais diferentes caminhos intelectuais pelos quais a teoria da dependência se esgueirou, né, trilhou nos últimos anos. Sei também que os desdobramentos da teoria da dependência, eu acho que esse é o grande tema aqui, bem como sua atualidade para refletir sobre o contexto atual, já mereceram a atenção desse colóquio, e eu fui testemunha, né, de um desses momentos agora, né, com essa questão sobre o papel de Fernando Henrique Cardoso na teoria da dependência. Então, já vi que foi um dia de muitas polêmicas, né? O que é muito bom. Portanto, o que eu quero fazer aqui é simplesmente retomar alguns aspectos da teoria da dependência que eu considero importantes para pensar algumas questões que são fundamentais no trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. Eu estou falando aqui de Estado, direito e raça. São três pontos que eu considero que são fundamentais para se compreender a conjuntura, e mais do que a conjuntura, compreender também o processo de reprodução da sociedade capitalista e as suas determinações e as mediações históricas nesse processo de reprodução. Estado, direito e raça. Já adianto a conclusão que tiro, que eu acho que a teoria da dependência tem um papel essencial para se compreender essa relação que eu considero que não é uma relação eclética, no sentido de que são elementos separados, que se relacionam de maneira artificial, mas que são elementos orgânicos para a compreensão do processo de reprodução da sociedade capitalista. Quero dizer que Estado, direito e raça têm que ser pensados num único golpe. Não estou falando aqui de interseccionalidade, coisa do gênero, estou falando de outra coisa. Estou falando como esses elementos eles são essenciais para
para entender a dinâmica com que as formas sociais do capitalismo se manifestam na concretude histórica e nas conjunturas variadas, né, dos chamados Estados nacionais. Então, compreender essa dinâmica é compreender também como a subjetividade se revela enquanto raça. E como a raça e também a formação dos Estados nacionais está diretamente relacionada a um processo de regulação jurídica, uma espécie de racionalidade que é retirada do que a gente chama de direito. Você pode falar um pouco mais sobre isso para aqueles que não são tão versados no direito, mas o direito aqui eu estou tratando o direito como uma relação social, como uma forma de racionalidade que é fundamental para se estabelecer um processo básico da sociedade capitalista, que é a troca mercantil. Sem a relação jurídica que se manifesta naquilo que a gente chama de direito, os sujeitos eles não se apresentariam como proprietários. Esse é um ponto fundamental. É necessário, portanto, que na relação social os sujeitos se apresentem como proprietários, ainda que de si mesmos, para que se realize o circuito da troca mercantil. Então o que a gente chama de direito é essa relação em que dois sujeitos de direito ou mais, né, ou seja, que os sujeitos de direito se encontram a fim de se estabelecer o circuito da troca mercantil, a circulação, que é a sociabilidade básica do capitalismo. Agora, o que a teoria da dependência nos ensina é que esta relação, quando concretizada, ela se manifesta de maneiras diferentes, né, nas diferentes realidades históricas. É diferente falar do circuito de troca mercantil e mesmo na formação do ordenamento jurídico ou dos sistemas jurídicos, olhando para os países centrais e os países periféricos. Isso se dá de maneira diferente. O direito se manifesta de maneira diferente. E há também uma consequência na teoria do direito também. A dependência se manifesta também na forma com que a teoria do direito ela é construída, né? A ideologia jurídica. Isso é muito importante. Então, eu gostaria, portanto, de pensar essas três questões de maneira conjunta e dizer que a teoria da dependência, já adianto, já minha conclusão, é absolutamente fundamental para se entender esse processo em que você tem aqui, eu vou retomar um conceito muito caro ao marxismo e que tem cada vez também se tornado importante para compreender as diferentes manifestações de Estado, direito e raça, né, no contexto global, que é a relação entre as formas sociais e as formações históricos-sociais. Né? Então, eu acho que a teoria da dependência ela inova, estabelecendo uma nova dinâmica nessa relação. Né? Ou seja, como é que as formas sociais que são típicas do capitalismo global, né? Eu estou falando do quê? Eu estou falando de Estado, direito, dinheiro e mercadoria, como elas se manifestam historicamente dentro dos contextos específicos, ou seja, nas formações históricas sociais. Pois bem, outra coisa também que é importante para entender a maneira com que eu estou construindo isso, é que eu já há algum tempo, para pensar o direito, para pensar o Estado, principalmente o direito e o Estado, e agora para pensar a questão racial, mais uma vez, porque entendo que é um elemento fundamental para entender o processo de subjetivação nas sociedades capitalistas, a raça, eu tenho me valido muito de um conceito que estava meio em desuso, mas que voltou, né, com força total diante dos acontecimentos desde 2008, pelo menos, que é crise. Então, eu acho que eu gosto muito de estabelecer essa relação entre a teoria da dependência e as teorias da crise do capitalismo. Acho que é bem interessante. E por que isso? Porque a ideia de crise é uma ideia de desacoplamento, ou seja, uma ideia de disjunção entre o que a gente chama de regime de acumulação, né, ou seja, as estratégias de produção, de reprodução do capitalismo, da troca mercantil, ou seja, da produção mercantil de uma maneira geral, né, que são diferentes, determinadas em diferentes momentos históricos, e a maneira com que isso é, vamos dizer, naturalizado, com que isso é absorvido, né, pela sociedade como sendo o horizonte último da vida humana, né, ou seja, como é que a gente se acostuma, né, que a gente naturaliza os processos de reprodução do capitalismo, como é que a gente internaliza, como é que a gente toma isso como regra, como regularidade. Então você tem os modos de regulação, né, que vão ser responsáveis pela estabilização
modo de produção que é baseado no conflito, né? Ou seja, no conflito permanente, na divisão de classe, na divisão, nos antagonismos sociais, num processo permanente de individualização. Ou seja, é necessário que hajam certas amarras, tanto do ponto de vista ideológico como do ponto de vista institucional, para que isso não descambe para a entropia. A crise, portanto, é a impossibilidade do modo de regulação dar conta das exigências do regime de acumulação, né? Então a gente tem as crises, portanto as crises vão gerando também diferentes perspectivas, inclusive teóricas, sobre como funciona a sociedade capitalista. Eu acho que a teoria da dependência surge num momento muito expressivo, né, em que a crise ela se manifesta como algo concreto, como algo real. E eu acho que a resposta crítica às teorias que tem, de alguma maneira, dar um horizonte de estabilidade, ou pelo menos explicar a crise a partir de uma perspectiva que não é a perspectiva crítica ou a perspectiva do marxismo, coloquemos dessa maneira. Pois bem, como se sabe, né, pela boca dos principais autores, a teoria da dependência surge como uma teoria crítica. Vejam, as chamadas teorias do desenvolvimento. E como destaca um dos seus maiores teóricos, o professor Teotônio dos Santos, ele vai dizer assim que a crise do colonialismo, né, que se inicia na Primeira Guerra Mundial e acentuada depois da Segunda Guerra Mundial, e eu quero já chamar a atenção para o fato de que tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial são os momentos, vamos dizer assim, decisivos, né, ou seja, são o fecho, né, cada um no seu respectivo tempo histórico de crises, né, do capitalismo. Uma que começa em 1873, chamado Grande Pânico, que redunda, né, com todos os acontecimentos na Primeira Guerra Mundial, e depois a crise de 29, que redunda também nos acontecimentos que levam a Europa à guerra, e depois o mundo à guerra, e redundam na Segunda Guerra Mundial. Então vejam que a crise do colonialismo, como já disse, iniciada na Primeira Guerra Mundial, acentuada depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai colocar em discussão algumas das interpretações, vejam, da evolução histórica do capitalismo. E vejam, quando a gente fala de evolução histórica do capitalismo, é impossível que a gente não leve em consideração que essas teorias que falam sobre a evolução histórica do capitalismo, elas trazem consigo um elemento que geralmente é colocado de lado nas análises, porque é tido como um elemento moral, né, e não como um elemento estrutural na hora de se analisar o capitalismo, que é o racismo. Então vejam só, o racismo é um elemento fundamental porque é um elemento ideológico, né? Ele é um combustível fundamental para se colocar em marcha essa ideia da evolução histórica do capitalismo, né? Então vejam que a derrota nazista ela vai impor essa é a palavra do professor Teotônio, né? Uma rejeição dessa tese da excepcionalidade europeia, que tem como base o quê? A ideia de uma supremacia racial dos brancos sobre os outros povos não brancos do mundo. Então, vejam, de novo, esse elemento é um elemento estrutural, é essencial para se entender o que a gente chamou agora de modo de regulação. É uma coisa que eu tenho sempre dito, o racismo ele não é um elemento, ele não é um elemento estranho, ele não é um elemento irracional, embora ele possa estar baseado em irracionalismos, quero deixar isso claro. Mas o racismo é uma forma de compreensão do mundo, de racionalização do mundo, né? de normalização do mundo, né? Então, o que está sendo dito aqui, basicamente, é o seguinte: o racismo se tornou uma coisa feia, né? Feia mesmo, uma coisa que reprovável. E veja como o mundo dá voltas, né? Está voltando a não ser uma coisa tão feia assim. Virou uma coisa feia depois da Segunda Guerra Mundial. O racismo não era uma coisa feia. Inclusive, ser racista era algo que dava um índice de normalidade na pessoa. Ser racista era normal. Não ser racista, ou seja, contestar as teses de superioridade branca, era uma coisa meio, vamos dizer assim, meio extravagante, né? Era algum tempo atrás, agora até virou moda, né? Usar terno com meia de bolinha, né? Assim, agora virou uma meia do Mickey, né? Virou uma moda, mas veja, uma coisa uma pessoa exótica, uma pessoa que não é racista. Você pega o Manuel Bonfim, por exemplo, esse cara é um cara estranho, né? Você pega até um Alberto Torres, né?
um cara esquisito, né? Um cara que está defendendo algumas ideias meio estranhas, né? Esse cara deu algum problema, porque ele não é racista. Então vejam só como essa ideia de normalidade, naturalidade, regulação tem a ver com um movimento histórico de adaptação vamos dizer assim, aos processos de reprodução da vida sob o caos que é a sociedade capitalista, o conflito permanente, né? De novo, conflito de classe, antagonismo social, isso está presente, violência, né? O tempo todo. Então vejam que a partir desse novo paradigma, né, vejam que surge a ideia de que a ideia da modernidade como um fenômeno universal, né? Ou seja, vejam que, na verdade, o grande problema é que nem todo mundo estava no mesmo patamar, né? Alguns estavam... talvez agora a grande ideia seja pensar que o atraso de alguns povos, de alguns países, não esteja ligado a uma determinação diretamente relacionada à raça, diretamente relacionada à cultura. E raça é isso, raça é esse saco vazio, né? Ou seja, é uma coisa que pode ser preenchida com as coisas mais loucas que vocês podem imaginar. A gente pode preencher com características relacionadas aos aspectos físicos da pessoa, mas a gente pode preencher também com aspectos culturais, como religião. E a gente pode chamar isso de raça, né? Ou seja, para servir como parâmetro, né, de aplicação da violência ou mesmo o uso da força. Então vejam que, do ponto de vista do preenchimento ideológico, você tem essa ideia de que talvez não haja uma determinação biológica e cultural. A grande questão agora é entender como é possível, a partir de um certo planejamento, de uma ordenação racional, fazer com que todos cheguem nesse patamar em que se encontram os países industrializados. Então a questão é meramente de planejamento. Então o subdesenvolvimento, esse é o termo, ele é uma questão de falta de planejamento, de falta de uniformização. O que se estende à cultura, talvez se nós tivermos a maneira correta de nos comportarmos, de nos relacionarmos socialmente, se nós estabelecemos certas regras, vejam só o direito, ou seja, a uniformidade, né, das normas jurídicas, a ideia de direitos fundamentais, a ideia, né, de normas internacionais que de alguma maneira tenham que ser o parâmetro, que tenham que ser a medida de como os ordenamentos jurídicos nacionais devam se conformar, talvez isso seja o que determine o subdesenvolvimento e o desenvolvimento de uma nação. Então é uma questão de planejamento, de racionalização, de estar, portanto, em linha com um determinado projeto de mundo, e que a gente chamou que a gente chamou muitas vezes de mundo moderno, né? Então, e obviamente para os economistas aqui, essa adoção de normas, de comportamento, de atitude, de valores, vejam só, de valores, eles são identificados com a racionalidade econômica moderna. Tá? De novo, a adoção de normas de comportamento, atitude, valores, estão diretamente relacionados à racionalidade econômica moderna, que tem como característica a busca da produtividade máxima, a geração de poupança, a criação de investimentos que possam levar a uma acumulação permanente de riqueza por parte dos indivíduos e em consequência de cada sociedade nacional. Tá? Então esse é o ponto. Essa é a chave para a modernização, né? Esse processo da modernização, que é, na verdade, o acoplamento das sociedades nacionais a concerto, né, das nações mais desenvolvidas do capitalismo. Então, ao fim e ao cabo, né, mais uma vez ancorado os pensadores, na análise que é feita pelos pensadores da teoria da dependência, o Teotônio dos Santos, Vera Bambi e tantos outros, o Mauro Marini, obviamente,
A teoria do desenvolvimento ela vai buscar encontrar quais são os obstáculos, né, ao pleno enraizamento da modernidade. E aí é necessário definir os instrumentos de intervenção que vão ser capazes de fazer com que os resultados almejados eles sejam conseguidos. E aí por isso que eu disse que esses momentos de crise e de crítica, né, eles geram também muitas contribuições teóricas importantes, né? No campo do direito, por exemplo, a gente tem o surgimento de uma série de pensadores, somente ali na Áustria, na Alemanha, né, que vão ser fundamentais para fazer com que o direito seja entendido não apenas como, e obviamente que isso não começa com eles, mas eles vão fortalecer isso, como algo, como um promotor da chamada justiça social. Isso aí não interessa. O direito ele passa a ser visto como uma tecnologia de ordenação social, de racionalização da vida humana, que, portanto, vai dar as condições para que na relação social não haja qualquer tipo de conflito que não possa ser absorvido pela instituição estatal. Então, vejam, o que eu quero dizer é que as instituições jurídicas elas vão ser responsáveis por, primeiro, definir quais são os conflitos que são aceitáveis e, portanto, qual a solução prévia de tais conflitos, de tal sorte que esses conflitos possam ser absorvidos pela estatalidade, a fim de que não haja nenhum tipo de perturbação capaz de destruir, né, a maneira com que se reproduz a vida econômica. Então é necessário que haja um planejamento. O direito ele é fundamental para que haja um processo de planejamento nesse sentido. Ou seja, direito e modernização são coisas que estão diretamente ligadas. Então eu acho que, eu não sei, aqui eu quero até ouvir depois de vocês, é muito curioso que não é só no Brasil, mas no Brasil é muito curioso que os grandes, uma boa parte do pensamento social brasileiro tenha saído das escolas de direito, né? Inclusive até os anos 30 e 40, pegar os pensadores ali do Brasil dos anos 30 e 40, e avançando também, né? Aqui se fala do Celso Furtado, Caio Prado, todos eles passaram pela Faculdade de Direito, né? Então, assim, claro, há uma tradição do bacharelismo no Brasil, mas não é só isso, não, tá? Uma das principais coisas que é feita, por exemplo, dos anos 30, a reforma do ensino universitário, que vai mudar completamente o currículo da escola de direito, né? Vejam o que faz o Francisco Campos, o que faz o Oliveira Viana, né? A contribuição desses autores, quando se dá a construção do Estado Nacional, esse negócio de ficar aprendendo direito natural, diplomacia, que aprendia na faculdade de legislação, isso acaba. Agora é necessário aprender o quê? É necessário aprender primeiro direito corporativo, direito do trabalho, né? Esse direito societário, direito comercial. Ou seja, é necessário que o jurista se prepare para instrumentalizar o processo de produção e circulação no capitalismo. É isso que o jurista tem que fazer. O jurista é um técnico, ele não é um fazedor de discurso, não é o Rui Barbosa, entendeu? É outra coisa. O mundo virou outra coisa, tá? Então, é até curioso, a gente pode até depois conversar sobre como o interesse pelas áreas do direito vai mudando à medida que o capitalismo vai apresentando suas crises, né? Ou seja, todo mundo nos anos 70 quer estudar processo. Aí quando chega nos anos 90, o sujeito quer estudar direito administrativo para saber como é que faz a reforma do Estado, direito tributário, né? Os esqueletos no armário, para ver como é que... Aí quando chega nos anos 2000, 2010, todo mundo quer ser criminalista, né? E isso é um sintoma muito sério, né? Porque abandonou-se a ideia de que é possível que o direito faça as grandes intervenções, né? O neoliberalismo vai fazendo que a gente só fique pensando no indivíduo, né? Como é que faz para tirar o sujeito da cadeia, como é compliance, né? Olha só. Isso é muito significativo de como não dá para desatrelar direito de Estado, de raça e também do contexto econômico. Tá? Eu estou falando isso para os juristas e para os não juristas, né? Porque às vezes as pessoas pensam que os juristas vão salvar o mundo, né? Pelo contrário, viu, gente? Eu quero avisar para vocês que não existe uma desgraça no mundo que não tenha um advogado no meio. Assim, não tentando salvar, mas operacionalizando a desgraça. Esse é um ponto importante para a gente dizer aqui. Agora, então dentro disso,
você tem uma espécie de a ideia da decolagem, né, do take-off, né, ou seja, então eu preciso olhar para os países, inclusive os países que eram subdesenvolvidos e que fizeram o processo de decolagem, justamente porque se orientaram a partir dessa racionalidade, desse processo de desenvolvimento, né? Então eles estão olhando muito para, primeiro, o primeiro exemplo é a Inglaterra, né, a partir de 1760, né, quando se fala da Revolução Industrial, né, a Inglaterra deu take-off, né, decolou, fez tudo certinho, ó, chegou. Depois eles vão olhar para os Estados Unidos, o pós-guerra civil. Alguém me perguntou sobre a reconstrução, né? A reconstrução radical nos Estados Unidos. É justamente, a reconstrução radical nos Estados Unidos é justamente esse processo em que você tem a modernização, né? Que é o processo de industrialização dos Estados Unidos, né? Pós-guerra é isso, né? E vejam que o principal debate na reconstrução radical, qual que é o principal debate na reconstrução radical? É a questão racial. É o que fazer com os pretos nos Estados Unidos depois da escravidão. É o principal debate. Será que tem alguma coisa a ver, né? Ou seja, o fato de que você tem um debate sobre a industrialização, que você tem um debate sobre o que vai fazer com os negros. Veja, esse debate sobre o que vai fazer com os negros nos Estados Unidos é um debate sobre... Sabe qual que é o debate? É como formar a classe trabalhadora. Esse é o debate. O que vai ser a classe trabalhadora? Porque não é uma coisa... Você sabe, né? A gente está falando com uma audiência maior, mas... Veja, a gente... A classe trabalhadora é uma geração espontânea, né? Não é uma coisa que você põe um negocinho, rega e nasceu o trabalhador, né? É necessário muita violência para transformar uma pessoa feliz num trabalhador, sabe? É muita violência, muita desgraça na vida da pessoa. A pessoa tem que se conformar com um horizonte de vida muito limitado. Para ela fazer, sou um trabalhador, se conformar que ela vai fazer a mesma coisa todo dia, ganhar um salário ruim, ou mesmo que se ganhe bom, né? A vida também não fica boa, né? Ou seja, viver de salário, né? A pessoa, ela vai ter que se conformar, ela vai ter que ter um padrão de consumo. Veja, essa foi a grande, acho que foi a grande sacada desse pessoal aqui quando fala do desenvolvimento, da modernização, o fordismo, né? Ou seja, porque eles conseguiram juntar, né? Dentro de uma conjuntura, esse processo de regulação social baseada num cimento ideológico muito forte e também uma sociedade altamente repressiva, né? Altamente repressiva. Quem mora nos Estados Unidos, ou sabe que os Estados Unidos, sabe que os Estados Unidos a liberdade é conseguida na base de muita repressão, né? Muito chicote, muita porrada, muita vigilância. Você não consegue fazer as pessoas ficarem livres assim de uma hora para outra, né? A liberdade é construída com muita porrada, muita mesmo. Então o debate racial nos Estados Unidos na reconstrução radical é sobre formação da classe trabalhadora. Querem que eu dê um exemplo disso? Só para a gente, depois eu vou cair um pouco mais na dependência. Um exemplo disso é o seguinte. Tem uma decisão judicial, que eu sempre preciso dessa decisão, né? Minha aluna ali está ali, a Bia, tudo bem? É aluna lá de Colômbia. E ela vai ouvir falar isso pela 1000ª vez. Tem uma decisão que é muito importante, que eu acho que ela junta tudo que eu estou falando agora sobre entender o processo de reprodução econômica, industrialização, debate racial, construção do Estado Nacional, né? Porque a construção do Estado Nacional é isso, né? Como é que eu faço para unir coisas que estão em permanente conflito? Assim, eu preciso dar um horizonte de unidade, de nação, né? É muito difícil construir um negócio desse. E aí essa trajetória, eu acho que essa trajetória ela pode ser simbolizada, no caso dos Estados Unidos, como uma decisão judicial. Olha só, é uma decisão judicial que vai, de fato, expressar essa angústia sobre o que fazer com as pessoas negras num país que até então era um país que escravizava os negros. Que é a decisão de 1896, né? A decisão Plessy versus Ferguson, né? A decisão, ela tem um placar bem sugestivo, né? 7-1, né? E que um dos juízes da Suprema Corte, ele vai, o único juiz que é contrário à segregação racial é o juiz John Marshall Harlan, que ele virou um herói nacional nos Estados Unidos porque ele foi o único juiz que foi contra a decisão que decidiu por separados mas iguais, que gerou todas aquelas coisas que vocês conhecem, aqueles filmes que vocês conhecem sobre o sul dos Estados Unidos, né, enfim. Pois bem, esse juiz, olha só o que ele fala na decisão, ele fala assim, é um absurdo, mais ou menos isso, assim, é um absurdo, não é aceitável, a Constituição ela não aceita esse tipo de separação, os negros são cidadãos como nós, e ele faz uma ressalva, não são como os chineses, essa gente tão diferente de nós. Entenderam agora?
É isso. Quando é isso? 1896. 1896. Ele escreve, só que as pessoas não leem essa parte da decisão. Eles não são como os chineses, essa gente tão diferente de nós. Ele está definindo quem vai ser a classe trabalhadora. É isso. Está definindo quem serão os trabalhadores nos Estados Unidos. Perceberam? Então, uma forma de criar hierarquia que depois vai se refletir o quê? Na diferença salarial. Vai se refletir. Tem um livro chamado. Um livro chamado. Deixa eu ver se eu lembro o nome agora. Do Harry Braverman, sociólogo americano. Em que ele vai falar sobre o que é a sociedade industrial nos Estados Unidos. E ele fala das diferenças salariais que existem entre os negros, entre os imigrantes, né? Mesmo na chamada Era de Ouro do capitalismo. A Era de Ouro do capitalismo trabalho e capital, exatamente, do Harry Braverman. Mas também o David Harvey também fala isso, né? Ele vai falar dessa mesma história, né? Ou seja, ele fala que da existência de uma indústria, de uma indústria monopolista, uma indústria concorrencial, né? A monopolista é a grande indústria do aço, né? Que vai fabricar o carro, né? Que é o grande símbolo, né? do Fordismo, né? Como só vai acontecer. Mas é interessante porque ele vai dizer o seguinte, olha, quem são os trabalhadores, os sindicatos fortes? Quem são os trabalhadores sindicalizados na indústria monopolista? São os trabalhadores brancos, né? Os brancos. São aqueles, inclusive, que parecem naquele comercial, né, com aquela família perfeita e tal, né? Enquanto na indústria concorrencial, quem trabalha são os negros, né? Os sindicatos mais fracos, os salários mais baixos, né? Enfim. Então, vejam como essa questão ela tem um papel central. E vejam, sem o direito para organizar isso, você não tem racismo, hein? Como processo de reprodução. Não tem, o direito precisa organizar essa bagunça. Perceberam? O direito precisa organizar esse caos. O direito precisa organizar esse conflito. Se o direito não organizar esse conflito, e se o Estado não tutelar também o cumprimento das normas jurídicas que vão organizar esse conflito, as coisas não dão certo. Tá? Agora, o que as várias visões sobre o desenvolvimento têm em comum, né? Eu estou colocando essa questão do desenvolvimento porque eu acho que a teoria da dependência é o antídoto mais forte contra essas coisas todas, que inclusive tomam conta da esquerda, tá? Essas teorias modernizantes, desenvolvimentistas, né? Como diz o... Peraí, vamos lembrar o nome dele, do grande teórico inglês, né? Ele fala o keynesianismo, essa perigosa ilusão, né? Ele vai falando nisso. Inclusive, eu acho que a teoria da dependência é o grande antídoto contra esse tipo de coisa. Eu acho que ela nos ajuda a pensar, inclusive nos ajuda a pensar uma coisa que a teoria da dependência não pensou, tá? Que é a questão racial, tá? Nos ajuda, eu acho que a crítica da crítica nos ajuda a reposicionar as coisas e colocar as coisas num patamar mais elevado, né? É aquela coisa de ler Marx, né? Ou seja, a leitura do Marx deve ser feita criticamente, que eu acho que justamente é o que ele gostaria que nós fizéssemos, né? Para poder expandir, inclusive alargar as possibilidades de compreender o mundo a partir das lentes do marxismo. Pois bem, então, o que tem nessa visão é o subdesenvolvimento como ausência de desenvolvimento. O atraso, né, dos países subdesenvolvidos vai ser explicado pelo obstáculo que neles existiam ao seu pleno desenvolvimento ou modernização. Pois bem, e aí que eu acho que entra um dos pontos centrais da teoria da dependência, né, que eu acho que é muito importante, muito relevante. E que foi objeto de uma discussão, né, que houve aqui, né, há pouco, né, que é justamente essa necessidade que nós temos de olhar esse problema do desenvolvimento, ou do subdesenvolvimento, ou da centro-periferia, ou da dependência, a partir de uma perspectiva necessariamente internacional, global. Tá? E aí a questão é que, numa perspectiva crítica, marxista, é fundamental que nós olhemos essa questão de maneira dialética, ou seja, o nacional não pode ser compreendido sem o internacional, e o internacional não pode ser compreendido sem levar em consideração a forma como o capitalismo se manifesta nos contextos nacionais.
Então é um olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo, né? E eu quero usar isso para depois cair de novo para falar da importância disso, do direito, do Estado, da questão racial, tá? A perspectiva internacional, eu acho que ela é central, primeiro porque ela nos retira desse lugar de que o atraso ou o subdesenvolvimento ele é uma questão que está relacionada a um problema interno, a um problema nacional, a um problema do próprio país, ou seja, deixamos de fazer alguma coisa, seguir um receituário, deixamos de nos orientar a partir de alguma coisa. Existe uma contingência internacional que deve ser levada em consideração, né, quando se analisa também os processos, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, que se desenvolvem dentro do contexto nacional. Então é necessário olhar para esses dois lugares, o nacional e o internacional. Eu estou dizendo isso porque, se a gente for analisar o processo de industrialização dos países dependentes, que ocorrem na América Latina, mas na mesma época, né, nos anos 30, né, anos 30, anos 40, né, a gente vai perceber que fundamentalmente que se abriu um caminho a partir dali, né, para se compreender, né, como é que se dá a articulação entre a indústria nacional e o capitalismo internacional, e cujo núcleo, né, está justamente, posteriormente, né, isso vai ficar muito evidente nas chamadas empresas multinacionais que são criadas entre os anos 40 e os anos 60. Né. E, pois bem, então vejam que, quando a gente vai pegar o contexto dos anos 30 e 40, olhar também como isso se dá no plano político ideológico, nessa mudança, né, dentro da esfera produtiva, né, ou seja, como é que se dá a processo de industrialização dos países, dos chamados países dependentes, é impossível não olhar também para a maneira com que você tem uma articulação direta com as transformações do discurso racial, né? Então, nos anos 30 e 40, começa, eu quero pegar o Brasil como exemplo, mas isso é uma lógica da América Latina, tá? Começa a se construir um discurso muito forte em torno das benesses da mestiçagem. Isso não é à toa. Como a mestiçagem pode ser uma coisa boa. Eu quero deixar evidente que o discurso de mestiçagem não é um discurso estranho ao processo de compreensão da América Latina, né? Ou seja, da identidade latino-americana, né? O que marca a dinâmica racial da América Latina é a ideia de mestiçagem. O que está por trás da ideia de mestiçagem? A ideia de que, enfim, para baixo dos Estados Unidos não tem branco. Mas é necessário ter branco, porque é preciso formar as elites. Né? As elites crioulas são isso, na verdade. Então, ou seja, onde você tem hierarquia social, você vai ter, portanto, dentro da dinâmica do mundo moderno, você vai ter hierarquia racial. Só que como é que você vai explicar isso num mundo que só tem índio e tem gente e tem africano, né? Ou seja, pessoas que foram trazidas de África para a América e indígenas, né? Os povos nativos, os povos originários. Como é que você explica isso? Então vejam que a mestiçagem ela vai ser uma solução do ponto de vista ideológico muito interessante para se estabelecer as hierarquias sociais, né? A partir da gradação da cor da pele. Tem uma discussão que é feita muito ruim hoje, né? Muito ruim, esse negócio do colorismo, né? Bem ruim. Isso aí é uma coisa que me interessa muito, mas me interessa quando se trata de entender como isso é capturado politicamente para explicar esses processos de hierarquização social, de dominação que ocorrem na América Latina. Mas vejam que a partir dos anos 30... outra coisa, é muito interessante ver os discursos, por exemplo, dos grandes líderes, né, das independências na América Latina. Por exemplo, você vê os discursos do Sarmiento na Argentina, é chocante, né, como ele faz questão de dizer que aquele país que nasce é um país de brancos, de pessoas que têm uma relação direta com a Europa. Então vejam que é uma dinâmica, né, de mostrar como existe não uma supremacia, uma superioridade branca, que explica a possibilidade de você se acoplar ou não aos processos de modernização. Olha só. Mas olha que interessante,
quando você tem um processo de industrialização, nos anos 30 e 40, vejam que a industrialização ela cria uma necessidade, né? Lembra que eu falei da formação da classe trabalhadora nos Estados Unidos? Você precisa criar uma coisa chamada mercado, né? Que o pessoal acha que é um ente fantasmagórico hoje, né? Que vem para dar opinião no jornal, nada disso, né? A gente sabe disso. O mercado é uma relação social, né? O mercado tem história, né? Então é preciso criar mercado. O mercado é fundamental. E vejam que a criação do mercado é a criação, portanto, de sujeitos de direito. Pessoas que, ao mesmo tempo, carregam indivíduos que serão reconhecidos a partir de dois atributos fundamentais, liberdade e igualdade. Não é liberdade de você pegar um avião e vir para a França a hora que você quiser, não é isso que eles estão falando. É liberdade de contrato e igualdade no comércio. Esse é o ponto. Então, o sujeito se apresenta socialmente nessa condição. E ao apresentar-se nessa condição, se apresenta como proprietário. Então é preciso constituir os indivíduos como proprietário. E ampliação do mercado significa ampliar essa condição de sujeito de direito. Vejam que a ampliação da condição de sujeito de direito não significa ampliação da cidadania, no sentido de que todo mundo vai ser reconhecido, né, vai ter direitos sociais, vai ter direito à escola, hospital. Não é isso que está em jogo. Significa reconhecer a condição de proprietário para funcionar no encontro quando houver a troca mercantil. Tá? Então, notem, um discurso de inferioridade racial, ele é um discurso que atrapalha esse processo, entendeu? Você pode até dizer que é uma inferioridade cultural, né, no sentido de que... Não inferioridade, você pode dizer que há diferentes vocações... de vocação é boa, né? Que as pessoas têm diferentes vocações, né? Talvez um negro sirva para jogar futebol, não para ser empresário. Ele sirva para, sei lá... O negro é mais alegre, ele gosta mais de serviços manuais, assim, né? Ele talvez não gosta de ser professor, talvez não sirva muito. Então veja só o que está por trás disso. Então você vai fazendo uma divisão cultural, mas todo mundo se encontra, né, na cultura, todo mundo se encontra nas festividades, todo mundo se encontra no estádio de futebol. O estádio de futebol é uma coisa muito interessante, né? É justamente isso. Os antigos estádios, não os novos estádios, são arena neoliberal, mas os antigos estádios é isso, ou seja, você unir as várias classes, né, dentro do estádio, né? Então notem que o discurso racial ele precisa ser mudado, e a mudança do discurso é uma mudança ideológica. E toda mudança ideológica é uma mudança que se dá também no campo da atuação do Estado na formação da subjetividade. É preciso alterar o sistema educacional, é preciso alterar os sistemas repressivos, é necessário, inclusive, até, olha só, uma coisa impensável. Nos anos 50, é preciso até criminalizar o racismo, sabiam disso? Olha só, em 51 vai surgir a chamada Lei Afonso Arinos, né? Por que surge em 51? Tudo os anos 50, né? Isso é 46, os anos 50 que começa em 46, né? A Constituição de 46, aí você tem os anos 50, a Copa do Mundo no Brasil, olha só, interessante, Constituição do Maracanã, aquela coisa toda, 51, racismo é criminalizado, mas é uma dinâmica que começa desde os anos 30 e 40, na construção, né, da sociedade industrial brasileira. Então é importante dizer isso. Agora, o que eu preciso dizer, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu já quero me encaminhar para o encerramento. Eu acho que eu concordo com os autores que são os precursores da teoria da dependência, quando eles vão dizer que a teoria da dependência ela foi um esforço crítico de compreensão das limitações desse modo de ver o desenvolvimento. Iniciado num período histórico que a economia mundial já estava constituída sob a hegemonia de grupos econômicos, né, e poderosas forças imperialistas, citando Teotônio dos Santos aqui. E mesmo quando uma parte deles entrava em crise e abria oportunidade para o processo de descolonização, né? Ou seja, a industrialização e a modernização, como nós costumamos nos referir a esse processo, não significava uma saída do subdesenvolvimento. É isso que eles estão dizendo. Não significava a superação dos grandes dilemas nacionais. Ou seja, seguir todo o receituário, todas essas cartilhas, todos os comportamentos
estar em linha com as racionalidades, né, do mundo desenvolvido não era uma garantia de que as tendências estruturais presentes no contexto nacional pudessem ser dirimidas ou pudessem ser dissipadas, né? No caso do Brasil, a dependência econômica, o que se convencionou chamar de autoritarismo, que na verdade essa aversão à participação popular, da democracia e o racismo, eles não foram superados sequer nos momentos em que houve uma janela do desenvolvimento, né? Aquele momento em que o Brasil ele pôde sonhar, né, em sair desse processo. Agora, se nós olharmos para as grandes características, né, da teoria da dependência, nós vamos observar como isso se reflete nesses três elementos que eu trouxe para vocês aqui: Estado, direito e raça, né? Então, pegando aqui algumas características da teoria. O subdesenvolvimento, primeiro, né, o subdesenvolvimento está conectado de maneira estreita, melhor dizendo, com a expansão dos países industrializados. Mais uma vez, aquela ideia da perspectiva dialética nacional e internacional. E quando eu digo isso, eu quero inclusive me referir a um ponto que eu citei anteriormente, que eu acho que é importante, que é a maneira com que as formas sociais do capitalismo global elas se manifestam no contexto nacional, então fazendo criando aquilo que o Marx chamou de formações histórico-sociais, mas como essas formações histórico-sociais, elas também, agora Milton Santos, né, vai falar das formações histórico-espaciais, ou seja, a criação do espaço, mas também a criação da subjetividade racializada, né, que são as formações histórico-raciais. Então, isso a gente estava conversando assim, no intervalo, né, nos intervalos, no almoço, né, eu acho que é a melhor hora de todo o colóquio, né, que são esses intervalos, as ideias mais legais surgem aí, ou pelo menos as discussões mais instigantes, que é o seguinte: como é possível pensar na raça globalmente, né? Você tem o negro, né, no mundo, mas tem os negros no mundo, e assim, é diferente ser negro no Brasil, ser negro nos Estados Unidos, ser negro na Europa, porque você tem diferentes processos de racialização. E esses processos de racialização eles estão relacionados diretamente à maneira com que, primeiro, o Estado atua na estabilização dos conflitos sociais, está diretamente ligado à maneira com que o ordenamento jurídico cria e também mantém as subjetividades. Isso está relacionado diretamente também à maneira com que a cultura se reproduz no plano nacional. Então, esses são processos diferentes de racialização que vão dar origem a diferentes formações histórico-raciais também, tá? Dentro desse processo global. Segunda característica é que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento eles são aspectos diferentes do mesmo processo universal, né? Ou seja, universal entenda como reprodução do capitalismo. O subdesenvolvimento não pode ser considerado como condição primeira para um processo evolucionista, né? Falamos agora da questão racial. E por fim, a dependência ela não é só um fenômeno externo, mas ela se manifesta também sob diferentes formas na estrutura interna. Aí o Teotônio dos Santos fala de social, ideológica, política, né? E eu lembro aqui do Frantz Fanon, né? O Frantz Fanon ele tem uma frase que eu acho muito significativa, porque ele tem um texto chamado Racismo e Cultura. Esse texto é um texto obrigatório, Racismo e Cultura, em que ele vai falando justamente das metamorfoses da raça à medida que há o desenvolvimento das sociedades capitalistas. E ele tem uma frase que eu acho lapidar, que é a seguinte: ele fala assim: à medida que as sociedades vão se tornando mais complexas, o racismo já não ousa se apresentar sem disfarces. Olha só, essa frase é sensacional. O racismo já não ousa se apresentar sem disfarces. E agora eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, pegando essa frase do Fanon, né? O racismo que já não ousa se apresentar sem disfarce. O que significa não ousar se apresentar sem disfarce? É aquele processo que a gente estava falando agora há pouco, né?
Ou seja, se o racismo era algo aberto, escancarado, né? E o problema racial ele começa após a escravidão, porque o problema racial não é um problema da escravidão. Ponto. Os escravos eles não são seres humanos, eles não são sujeitos de direito. Eles são no máximo sujeitos de delito, ou seja, eles podem ser processados criminalmente, mas eles não são sujeitos de direito, no sentido de que eles têm liberdade e igualdade. Eles podem ser criminalizados, podem ser presos, podem ser pena de morte. Você tem um Código Criminal brasileiro, né? Ou seja, eles podem ser objeto de repressão, mas eles não podem funcionar como subjetividade jurídica. Então raça não é uma questão central quando você tem escravidão. Ponto. Quando é que começa o problema racial? Confusão, discussão, debate racial? Pós-abolição. Tá? No pós-abolição. Porque justamente você tem essa necessidade de entender esses indivíduos como sujeitos. E a subjetividade é um imperativo que é dado pelo direito e pela cultura. Não tem sujeito solto, nem é sujeito espontaneamente. Né? Nem na filosofia, assim. Então a subjetividade ela depende, portanto, de processo de subjetivação. Tá? Formação do modo de pensar, do sentimento. Então o capitalismo vai organizar isso. Né? Com repressão e também, Gramsci, né? Com consenso e porrada. Né? Então vejam. Então o Fanon, quando ele está se referindo a esse processo, ele vai dizer que à medida que a sociedade vai ficando mais complexa, lidar com as contradições vai se tornando algo cada vez mais difícil. Por isso que, por exemplo, e Fanon vai dar esse exemplo, até o sofrimento do negro vira mercadoria, né? Ele vai ser apropriado pela cultura na forma de mercadoria. É muito interessante, né? Porque ele vai falar, poxa vida, então você tem toda uma música, toda uma série de filmes, tem uma indústria cultural que tem esse tema, né? Que é o sofrimento, né? Das minorias, né? Enfim, os conflitos das minorias. E veja, ele não está falando que necessariamente isso é ruim, porque isso é uma expressão artística. A arte, portanto, ela se expressa de maneiras insondáveis. Ela pode, portanto, despertar, né, uma consciência crítica. Mas ele está se referindo à maneira com que isso se torna parte daquilo que é o elemento fundamental do pós-guerra, né, da Segunda Guerra, que é a indústria cultural. Né, como você tem uma indústria cultural que é totalmente voltada para metabolizar o sofrimento, né? Para lidar com o sofrimento e transformar em mercadoria. Mas, e termino com isso, né? Veja o que está acontecendo agora no mundo, né? Ou seja, nós estamos sentados numa crise, né? O que significa que há uma modificação em curso, e eu não sei se nós estamos tendo a capacidade de captar essas transformações, o sentido delas e a potência delas, porque nós estamos envolvidos diretamente dentro desse processo, transformações que envolvem pensar o Estado, o direito, a cultura, né, / ideologia e a questão racial. Está havendo uma transformação. Nós estamos vivendo. Eu dei uma palestra semana passada e eu utilizei um termo que eu acho que pode nos ajudar a entender isso, que é vertigem, né? Nós estamos vivendo num mundo em vertigem. Difícil entender o que está acontecendo. Difícil entender o nosso papel, difícil entender o nosso papel enquanto intelectuais, né? Então, tem uma discussão muito rica aqui sobre o Fernando Henrique Cardoso, sobre Antônio Cândido, Florestan Fernandes, né? E obviamente que esse papel eles não se auto-atribuíram, tanto que nós estamos discutindo agora o papel que eles, né, que eles tiveram naquele momento, naquela conjuntura. Mas isso para a gente pensar também como é que a gente vai ser discutido, como é que nós vamos ser tratados também, né? Principalmente por conta até mesmo das instituições que nos forjaram enquanto intelectuais, né? A universidade, o que está acontecendo com a universidade hoje, com a universidade no Brasil, com a universidade da França, né? Assim, estava conversando com o Paulo ontem. Então vejam só que isso nos coloca numa outra... nos coloca a necessidade de pensar o que está acontecendo com esses elementos, e eu vou trazer para os elementos que eu trouxe agora. Por exemplo, qual é o papel do Estado? O que é o direito? Qual a questão, como é que se dá a questão racial? Pois bem, nós estamos observando agora, diante da crise, a ascensão da extrema-direita.
E falar de ascensão da extrema-direita é falar, portanto, primeiro, no uso aberto do Estado como instrumento de repressão, e obviamente que isso está ligado, portanto, ao neoliberalismo, né? Ou seja, e o que significa dizer que cada vez mais a disputa pelo poder do Estado é uma disputa pelo orçamento público. Então, nós temos grupos privados que estão disputando o orçamento público. E para garantir que essa disputa seja feita sem qualquer perturbação, vai haver o uso frequente dos instrumentos de violência, dos aparatos de violência contra a população e contra os trabalhadores, contra as minorias. E a gente está vendo isso acontecer, né, de diferentes maneiras em diferentes lugares do mundo. Então, termino dizendo o seguinte: eu acho que a teoria da dependência ela precisa, ela tem muita importância no sentido de que ela não coloca, primeiro, o capitalismo como a fronteira final da vida civilizada. Acho que esse é um ponto central da teoria da dependência. Ela nos leva a pensar na possibilidade de superação dos dilemas, que são dilemas que fazem sentido no interior da vida do capitalismo, e a possibilidade de superá-las no interior do capitalismo mesmo, né? Ou seja, você pode falar socialismo ou subcapitalismo, mas a gente pode falar socialismo barbárie também, né? Que é uma frase importante. Mas eu acho que a teoria da dependência nos leva a pensar isso. E também a teoria da dependência, e aí eu quero ficar com isso, que ela nos permite compreender as diferentes manifestações desses sintomas da crise do capitalismo dentro da lógica dos países centrais e dos países dependentes. Falando de outra maneira, eu acho que a gente consegue entender, a partir da teoria da dependência, o que é o fascismo num país dependente. A gente consegue entender, por exemplo, o que é o bolsonarismo, né? Ou seja, essa manifestação, esse fascismo tipicamente surgido das condições de um país dependente, de um país na periferia do capitalismo. Ou seja, que você tem uma disputa pelo orçamento público, você tem a tomada do Estado por interesses privados, você tem, né, um processo acelerado de precarização do trabalho que não se faz sem racismo de maneira profunda. Tá? E eu acho que, e vejo até uma coisa que o Rui Mauro Marini traz de maneira muito interessante para entender também essa diferença na dinâmica da exploração, que é a ideia de superexploração, né, do trabalho, também tem que ser colocado sob a ótica racial. Superexploração do trabalho, senhoras e senhores, é racismo. Não tenho dúvida disso. É extermínio. E nesse sentido, a leitura do bolsonarismo, né, mais uma vez, voltando para esse olhar também, para uma dinâmica global, local, né, global, nacional, né, internacional, nacional, que a teoria da dependência tem de maneira muito clara, né, eu acho que os últimos tempos no Brasil trouxe uma novidade importante. Estava até falando para o professor Alexandre ontem. Eu acho que está havendo uma troca, né, um diálogo, né, entre a extrema-direita no mundo inteiro, fazendo com que até os termos em que o racismo se coloca, eles sejam também internacionalizados e colocados no plano nacional. Então, a gente tem pela primeira vez veja, e o Brasil é um terror nesse sentido, mas pela primeira vez nós temos um presidente que flerta abertamente com os símbolos da supremacia branca, né? Bebendo um copo de leite em live, né, que é um símbolo da supremacia branca. Nós temos um presidente da República cujo assessor vai numa CPI e faz um símbolo de supremacista branco, né, de terroristas, né, assim, no pior sentido da palavra. Então vejam que
Isso se dá, e mais uma vez, ó, voltando para a teoria da dependência, para o marxismo, não se entende isso e não se entende o processo de reprodução do capitalismo na lógica do neoliberalismo. Tá? Isso é fundamental. Esse processo de destruição, de precarização do trabalho, ou seja, destruição dos horizontes, ou seja, porque o contrário de neoliberalismo, né, não é exatamente, não é keynesianismo, é falta de planejamento, né, ou seja, é planejamento. Ou seja, o não planejamento, é a ideia da destruição, do saque, da expropriação, né, o tempo todo. Então, sem entender o papel do Estado, do direito e do racismo nesse processo, nós não somos capazes de entender isso tudo, e a teoria da dependência eu acho que dá uma contribuição fundamental. Ao mesmo tempo que pensar esses elementos, eu acho que impulsiona a teoria da dependência para horizontes que talvez não tenham sido originalmente pensados por ela. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado ao professor Silvio Almeida por essa brilhante exposição, por tentar e levar de fato à frente a teoria da dependência, incorporando essa dimensão racial e trazendo essa dimensão racial para a compreensão de processos muito profundos da sociedade brasileira e em termos globais também, né? Perfeito. Porque a gente sabe que essa é o seu escopo, né? Afinal. E, bom, eu passo a palavra, abro para questões, para um eventual debate. Obrigado. Bom, prazer imenso te ouvir. Prazer todo meu. Ideias, realmente, quase toda frase que você fala tem um insight, né? Tem uma ideia. Então é muito interessante. Eu, de certa maneira, pedir que você continue falando como resposta, talvez, ao que eu espero ser uma pergunta que me pareça condizente, que é, por um lado, seria pensar por que talvez a teoria da dependência, na sua visão, não pensou essas questões raciais, e como seria isso do ponto de vista, assim, mas além da questão de entendermos o racismo, a dependência, né, numa situação periférica aqui no Brasil e tal, mas como seria do ponto de vista, talvez, mais conceitual mesmo. Como que a gente traz a questão racial para os marcos da teoria da dependência, na sua visão? Perfeito. Assim, perfeito. Olha, eu acho que a teoria da dependência, acho que a questão racial não se colocou como problema, eu acho que por uma questão de conjuntura mesmo, sabe? Conjuntura política. Porque, veja, a questão racial ela não é também uma questão espontânea, nem para os negros, tá? E nem para os grupos racializados, eu quero dizer, do ponto de vista teórico, tá? Entender a questão racial exige um esforço, exige um trato teórico, eu acho que mais paciente até refinado, tá? Porque é uma questão muito complexa. Não é complexa se a gente ficar tratando essa questão como uma questão moral, né? Puxa, é feio ser racista, é feio maltratar pessoas negras, isso é... né? A gente cai até num humanismo abstrato, né? Assim, puxa vida, temos que tratar, todos são humanos, todos são iguais. E não é isso. A questão racial, do ponto de vista analítico, ela exige, portanto, um manejo de um instrumental que, nos marcos da construção de um esforço teórico, o tamanho da teoria da dependência, talvez não tenha sido, não tenha se apresentado. Até mesmo porque o próprio modo com que o racismo se constitui estruturalmente no nosso país não fez com que algumas pessoas que pudessem ter essa preocupação estivessem pensando junto com os teóricos da dependência, ou seja, não tinha preto pensando junto com eles ali. Você entendeu? Mas olha que interessante a sua questão, professor. Se você pegar os anos 50 e 60, o que você tem ali? O desenvolvimentismo. E esse desenvolvimentismo nasce pós-Segunda Guerra, e eles estão olhando para onde? Eles estão olhando primeiro a derrota do nazismo, e estão olhando também para o que isso desencadeia em relação aos processos de libertação da África. E nos anos 50, 60, eles estão olhando para a França, eles estão olhando para o movimento Negritude aqui na França, estão olhando para o Aimé Césaire, estão olhando para o Fanon, né? A luta de libertação das colônias francesas, na Argélia. Eles estão lendo Sartre, né?
Enfim. E você tem algumas figuras que estão pensando como é possível a gente tratar a questão racial a partir de um outro prisma, sabendo que é o Brasil, a maioria da população negra, né? Então, como é que a gente é possível criar um novo ser humano, o brasileiro, a partir dessa ideia de que o racismo, muito sartreano, né? Ou seja, o racismo fez algo, o racismo, a escravidão, o racismo fez o que nós somos hoje, mas não nos determinou naquilo que nós seremos. O que nos determina é o futuro, é o projeto, a ideia de projeto, né? Que está junto com a teoria do desenvolvimento. E quem são os dois grandes teóricos que estão pensando isso? É o Guerreiro Ramos e o Florestan Fernandes. O Guerreiro Ramos, quando ele está falando assim, como é que a gente vai resolver o Brasil? Primeiro que tem um problema ideológico no Brasil, que ele vai falar que é a patologia social do homem branco. Ele vai falar, né, que dizem que inclusive ele é o precursor dos estudos do que a gente vai chamar sobre branquitude crítica, né? Ou seja, os caras aqui estão pensando que são brancos, querendo agir como brancos, né? A gente precisa quebrar isso aí. Então, o Guerreiro Ramos, ele vai vir com aquela ideia, né, que muitos teóricos, Carlos César Furtado, tá do Florestan, né, que é a ideia de você criar uma inteligência, só que uma inteligência negra, né, que vai pensar junto com os brancos a integração nacional. Pensar a partir disso. Então eu acho que a gente não teve, que não houve na teoria da dependência alguém que tivesse disposto a refletir sobre isso de maneira mais complexa. Quem reflete sobre isso também com muita complexidade, né? E que também não... Veja, para pensar racismo, não pode pensar só racismo, esse é o ponto. O Milton Santos, né? Pensando, né? Isso aí mais tarde, mais para frente e tal, pensando esse tipo de coisa. E o Florestan, que está pensando isso bem antes, né? De uma certa forma e tal, que em todas as suas fases incorporou a questão racial, né, de maneira mais ou menos controversa. Agora, é importante dizer o seguinte, veja como nos anos 40 e 50, você tem pensadores tão dísparos, você tem o Gilberto Freire, você tem o Sérgio Buarque, você tem o Caio Prado, aí você vai ler sobre raça nos três, é uma tragédia, né? Uma tragédia. Na verdade, o Sérgio Buarque é o que menos fala disso, né? Menos fala disso. Agora, o Caio Prado é um horror, né? É um horror. Com toda a admiração que temos por ele e tal. E ele tão fundamental. Veja, ele tão fundamental. Sem Caio Prado não tem teoria de dependência, né? Ele viu coisas que são fundamentais para a gente pensar, inclusive a questão racial. Mas quando ele vai falar isso, você veja que eles estão presos a um paradigma evolucionista. Né? Tipo assim, puxa, porque os negros não conseguem e tal. E até o Florestan está meio preso nesse negócio, depois ele supera. Mas veja que, percebe, é difícil sair desse lamaçal. Raça é um lamaçal. E se a gente não tiver disposto... qualquer pessoa que luta contra o racismo tem que lutar contra o fim da raça, não é para brancos e negros conviverem bem. Não existe conviver bem quando você tem raça no meio. Percebe? Só que não é uma coisa que acaba com a teoria do Morgan Freeman, né? Coitado, nem é dele, mas assim, consciência humana não é isso. Se a gente não mudar as formas de reprodução da subjetividade e da maneira com que a relação das pessoas está relacionada a um processo de conflito permanente, que é o capitalismo, aí não tem jeito. Esse é o ponto. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão, você já falou, da análise. Eu penso primeiro, né? A dificuldade em fazer uma análise da questão racial na dinâmica de formação e de desenvolvimento do capitalismo, mas pensando nessa perspectiva da totalidade, né? Se a teoria da reprodução social hoje fala, não, a questão do patriarcado não pode ser pensado em separado do capitalismo. Sim. Como é que a gente pensa isso no sentido do desafio teórico de pensar, não, a questão racial ela tem uma funcionalidade específica na dinâmica do capitalismo. E essa particularidade teórica, né, de pensar a partir da dimensão da totalidade, quais são os desafios ainda maiores de se pensar isso na dinâmica do capitalismo na etapa neoliberal. Na periferia. Tá. Então,
Sua pergunta acho que é o cerne de tudo que eu tenho tentado pensar nos últimos tempos, né? Ou seja, para mim não faz o menor sentido esse dilema. Eu até brinco, né? Quem não é do Brasil não vai entender isso, mas e quem é muito jovem, a maioria aqui não vai entender isso também. Sabe, o negócio do segredo de Tostines, né? Vende mais porque é fresco. Quem é fresco vende, sabe, uma coisa que não faz o menor sentido. Assim, gente, raça, classe, gênero são coisas que têm que ser pensadas na perspectiva da totalidade. Ou seja, o trabalhador tem raça, tem gênero, ou seja, a mulher é trabalhadora, é racializada. Não dá para ficar separando assim, essas coisas, né? A gente pode até tentar fazer, o que é muito importante, tentar entender essas dimensões de maneira analítica para captar as especificidades de raça, gênero, classe e tal. Mas separar essas dimensões ou querer atribuir uma certa, vamos dizer assim, uma hierarquia entre essas questões, para mim é uma coisa absolutamente anticientífica. É anticientífico, para mim não faz o menor sentido. Por isso que eu, com muito respeito, tenho sérios problemas com a teoria da interseccionalidade. Assim, porque a pessoa fala, não, eu não estou falando de interseccionalidade, eu estou falando de estrutura e no limite de totalidade. Porque eu não acho que a relação entre raça, classe e gênero é uma relação externa. É uma relação que se dá a partir de uma... Não é uma relação... eu preciso olhar as coisas... Quando eu olho raça, eu preciso também encontrar algum elemento. Não é encontrar um elemento, os elementos estão ali. Essa é a questão. Então, até para diferenciar, né, para ficar mais claro o que eu estou dizendo, a teoria da interseccionalidade, ela nasce a partir de um problema jurídico, que é como, por que os juízes, na hora de dar decisão, eles desprezam esses elementos, como classe, raça, eles separam isso ou desprezam esses elementos. Então a Kimberly Crenshaw, né, de Colômbia, inclusive, foi de Colômbia, agora está na Califórnia, ela vai pensar, portanto, como pensar essas três questões, mas no âmbito, né, de uma atuação do sistema de justiça. Tá? Ou seja, como é que essas estradas se cruzam. Eu não estou querendo entender porque as estradas se cruzam, eu estou querendo entender como é que se constrói a estrada. Eu quero saber por que tem estrada, por que essas estradas têm que passar nesse lugar. É outra coisa, eu quero saber a estrutura. Entendeu? Eu não quero saber do cruzamento. Esse é o ponto fundamental. E, mais uma vez, respeito muito quem estuda nessa perspectiva, mas não é a perspectiva que eu estou colocando. Né? O pessoal lê o racismo estrutural e fala, não, você tá falando... Não, eu não estou falando de interseccionalidade, estou falando de outra coisa. E eu entendo quem está falando de interseccionalidade, acho que é um trabalho importante, mas não é do que eu estou falando. Porque eu acho que isso se dá na perspectiva da totalidade. Por isso que eu não consigo entender também quem estuda raça e despreza a questão jurídica. Não dá, percebe? Raça é uma criação jurídica também. Vamos lembrar de uma coisa. Eu gosto só de lembrar de algumas coisas. Onde é que vão pegar os chamados estados racistas, no sentido de que são estados que implementaram políticas abertas de segregação racial? Sempre começa com uma lei. Não tem jeito. Como é que começa a perseguição aos judeus na Alemanha? Com as leis de Nuremberg 35. Como é que começa os separados mais iguais, que acaba com a reconstrução radical? Né? Com o Plus versus Facts 1896. Vejam, e outra coisa dessa decisão, a Bia sabe que eu falei, já contei isso para ela também, na aula, é o seguinte, lembra daquela decisão 7-1? Sabe o que ele falou na decisão? Essa é a parte que todo mundo gosta da decisão. Ele fala assim, o João Marshall Harlan, o sistema de justiça tem que ser color blindness, daltônico, ou seja, não pode ver cor. E a gente acha bonito isso, e é bonito, né? Não pode ver cor, todo mundo igual, tal. Então, só que o que acontece nos anos 70 e 80, começa a ver a política do encarceramento em massa. Ou seja, o sistema de justiça passa a atuar abertamente contra as populações negras nos Estados Unidos.
E qual que é o veículo fundamental no encarceramento em massa? A chamada guerra às drogas. Então tem estudos que mostram que, olha que loucura, o sujeito é pego com maconha, outro com cocaína. Cocaína geralmente está com branco, está com negro. O sujeito tem a pena menor, porque é branco, do que é negro. Isso é um absurdo. Eu também acho que é um absurdo, mas as coisas funcionam assim. Eu não preciso falar isso para um sociólogo. Né? Depois de tantos estudos nos Estados Unidos, no Brasil, com o Sérgio Adorno, isso desde os anos 80, 90, anos 90, né? Então vejo que mostra que há uma diferença do tratamento de sistema de justiça para negro e para branco. Está lá. E aí, nos Estados Unidos, chegou na Suprema Corte esse caso, né? Esse tratamento. E qual que era a alegação? Dizendo o seguinte: o sistema de justiça nos Estados Unidos agia de maneira racializada. Os negros eram prejudicados sistematicamente. Então, o que eles estavam pleiteando? A possibilidade de alegar racismo como forma de elidir as decisões que condenavam as pessoas negras. Racismo sistêmico, racismo institucional. O sistema de justiça atuou de maneira racista. O cara no Suprema Corte, sabe o que ela fez? Uma decisão de 87, se não me engano. Não se pode alegar racismo institucional, a não ser que você tenha a prova de que o agente tal, que o promotor, que o delegado agiu de maneira racista. Tem que provar. Porque não se pode alegar que o funcionamento é racista do sistema. Porque, como disse o juiz John Marshall Harlan em 1896, o sistema é colorblindness. Entenderam agora? É isso. Ou seja, você quer estudar raça, não quer estudar direito? É isso. Veja como é que começou nos anos 40 a segregação racial no apartheid na África do Sul. Criou os bantustões, tirando a cidadania dos negros. É sempre assim. Não tem racismo como processo de reprodução da raça sem direito e sem Estado. Tá? E tudo isso tem um fundo, tem um pano de fundo. Né? Não é um pano de fundo, tem uma base material, que é a economia. E raça é uma categoria econômica também? Com certeza. Com certeza. E pouquíssimos economistas falaram sobre isso. E é curioso porque você tem correntes na economia que vão tratar disso assim, de maneira que tem isso como uma preocupação fundamental. Quando você vai fazer os estudos sobre desenvolvimento econômico, né, Universidade de Teoria do Desenvolvimento, a gente vai parar vai estudar os keynesianos e tal, e dentre eles surge um dos mais importantes, que é considerado o pai do Estado de Bem-Estar Social nos países nórdicos, o Gunnar Myrdal. A obra mais importante do Gunnar Myrdal é uma obra chamada An American Dilemma, o dilema americano. E ele escreveu esse livro para tentar entender e explicar, em 1938, como é que os Estados Unidos, que era o país, né, que estava na ponta do desenvolvimento industrial, tinha segregação racial. E ele chega a conclusão, ele escreve 1000 páginas para chegar nessa conclusão, né, que é um dilema moral que os americanos precisam. É verdade. Mas veja, eu estou exemplificando, que é a conclusão. Mas, na verdade, os estudos são importantes porque ele mostra que existe racismo institucional nos Estados Unidos, que os negros e os brancos não vivem da mesma maneira sob o capitalismo. E aí teve uma resposta para ele, né? Uma resposta do Gary Becker. O Gary Becker vai escrever, a perspectiva neoclássica, ele vai escrever um livro chamado... como é que é o nome? É um livro, eu esqueci agora o nome do livro, mas é um livro sobre preconceito, né? Sobre preconceito. Vejam que, geralmente, os liberais não usam a palavra racismo, eles falam preconceito. Notaram? Porque para falar que é uma coisa moral, é um preconceito, é uma questão que se o sujeito usar a racionalidade, se ele se orientar, se ele otimizar, se ele se orientar para uma racionalidade, ele vai pensar que o racismo é uma coisa que não faz o menor sentido. Por que eu vou contratar um branco que produz menos em relação a um negro que produz mais? Isso é uma decisão irracional. Então, ou seja, o racismo, sabe o que é no fim das contas? É uma falha de mercado. Percebe? E a solução é individual. Claro, a solução é individual porque ela tem que ser... Só tem duas soluções, tem 3 soluções. Veja se não parece as coisas que a gente ouve no Brasil. Né? Olha só, daquelas instituições. Como é que você trata racismo, nessa perspectiva? Ou com ação judicial, porque o racista é um criminoso, né? Então, esse processo racista. Por isso que a gente tem dificuldade no Brasil de fazer uma coisa muito louca. Até o movimento negro vai contra. Quando a gente pensa, quando acontece um caso de racismo de ampla magnitude, você pensar
uma indenização que vá para a pessoa que foi atingida, aí ninguém reclama. Mas quando você pensa em indenização para a comunidade, o pessoal reclama. É curioso isso, né? O negro é contra? Às vezes tem grita, porque fala assim, não, porque tá passando pano, não sei o quê, tal, porque é uma coisa muito louca. Porque mas, assim, não, então vamos fazer isso, vamos pegar o dinheiro, tudo bem, vai indenizar a família, vai indenizar o indivíduo, mas tem também que pagar o quê? A comunidade. Você tem que pegar o dinheiro, dar dinheiro para a bolsa de estudo, você tem que dar o dinheiro, né? Você tem que implementar um programa sólido, com supervisão do Ministério Público, do Estado, antirracista, não sei o quê. Né? Ah, tá passando pano, não sei o quê. Percebe? Porque tá todo mundo... E não é um problema... É um problema do quê? É um problema ideológico, assim. Mesmo quem está na luta também é conformado a partir de um prisma individualista. Acha que tudo se resolve com ação judicial. É uma crença no direito, na ação judicial. Tudo tem que ser processo, juiz, entendeu? Segunda forma de resolver isso. Você já ouviu também essa conversa. Educação. Colocar todo mundo na escola. Tem ignorância, tem racista ignorante. O racista é ignorante. Essa perspectiva neoclássica. É por isso que assim, é importante dizer isso. É por isso que o sujeito pode ser de direita, mas ele pode ser a favor das cotas. Uma vez eu tive uma discussão, é curioso, né? Eu sou super a favor, obviamente, mas num país como o Brasil, a política da ação afirmativa é um processo que a professora universitária e pública sente essa diferença. Né? É um negócio... E é um negócio revolucionário porque bagunça o imaginário social no Brasil sobre raça. Tanto que a nossa política de ação afirmativa não tem nada a ver com a dos Estados Unidos, sabe? Nem dá nem para comparar, tá? Os Estados Unidos tem um efeito. No Brasil é muito mais radical porque a maioria da população é cota. Nos Estados Unidos não tem cota, tá? Então, assim, nós fizemos uma coisa brasileira, não vem com essa história de querer falar que é cópia dos Estados Unidos, porque não é. É uma construção do movimento negro desde os anos 70. E que passou também pela cabeça, pela mente, pela formulação de muitas pessoas brancas que tinham um compromisso, né, com, enfim, um mundo melhor, né? Agora veja, uma discussão. Ele falou assim, não, eu sou a favor das cotas. Foi na GV. Ah, eu sou a favor das cotas, tal. Pô, que bom. Então a gente se une a partir daí. Aí o sujeito começa a explicar por que ele é a favor das cotas. Aí ele vai dizer o seguinte, não, porque é o seguinte, eu tenho um negro e um branco, processo seletivo, chegaram no mesmo lugar. Aí o negro, eu olho pro cara e falo assim, esse cara é negro, chegou até aqui, é porque ele sofreu muito, sofreu demais, ele deve ser resiliente, ele deve trabalhar até mais tarde, ele deve ter feito... Aí eu falei, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Perceberam que tem um paradigma neoclássico orientando aqui, que é a otimização racional do recurso? É o sujeito que consegue fazer mais com menos. Ou seja, eu vou contratar esse negro aqui, porque a hora que eu pedir para ele ficar até mais tarde, ele vai ficar. Ele vai trabalhar o dobro. Ele não vai reclamar se ele tiver que. Se eu mandar ele fazer uma coisa que ele tem que fazer. Ou seja, ele é mais resiliente. Entendeu agora? Então, essas são as chamadas armadilhas da identidade que a gente precisa prestar atenção na hora que pensa questão racial. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, querido. Muito bom te ouvir. Eu não sabia se eu levantava a mão ou não, porque eu não tenho exatamente uma pergunta. E talvez seja uma coisa que eu estou tentando entender, mas idealmente te ouvindo, eu acho que ideias elas existem para a gente compartilhar, então eu decidi compartilhar. Você disse... durante a escravidão, o racismo não era uma questão, porque pessoas escravizadas, né, não são pessoas, não são pessoas. E aí, a partir do momento que o racismo virou uma questão, com o reconhecimento da subjetividade jurídica, né? Nesse sentido. Bom. Isso. E aí eu fiquei pensando, povos indígenas no Brasil. São racializados. Não, né? Então... durante a colonização não são pessoas, e aí porque aí a criação de mercado é a criação de sujeitos de direito. Só que aí tem os povos indígenas que não querem entrar nessa lógica de mercado. Sim. Né? E aí eu me lembro de uma fala do Ailton Krenak, que fala queridíssimo. que o problema é que, assim, se
o que eles querem é que a gente, né, divida nosso território. Se para eles a gente dividir nossos territórios, entrar nessa lógica de mercado de terra, sim, porque eles têm territórios demarcados, né? Não na lógica de propriedade, mas se a gente, para eles, entra na lógica de propriedade, está tudo resolvido, né? É isso aí. Então, no capitalismo, né, não são sujeitos de direitos, né? Porque não entra nessa lógica. Assim. Veja só, não é que eles não são sujeitos de direito hoje, são, mas veja só, a gente tem que pensar nessa coisa no plano individual e no plano político, né? Ou seja, o que significa, porque existe todo um estatuto ou um status jurídicos para as comunidades indígenas e para aqueles que pertencem a essas comunidades. Então veja que a dinâmica histórica ela se dá de uma maneira diferente, ou seja, uma coisa é pensar os negros que eram escravizados, os indígenas também foram escravizados, é importante que se diga isso, mas tentar entender também como o direito ele criou uma outra camada para tratar das comunidades indígenas, mesmo nos períodos da colonização. Eles sempre tinham tratado super protegidos, ou seja, teve toda uma dinâmica relacionada à igreja, mas uma dinâmica de muita violência, de destruição, em vez de não reconhecimento das terras, dos territórios indígenas. Isso é importante que se diga. Tá? O reconhecimento dos territórios indígenas é algo recente. Algo recente, como direito das comunidades indígenas, que se tornam, portanto, sujeitos de direito e, portanto, podem... O que é sujeito de direito? Só para explicar também o que é isso. Todos nós somos, não todos nós, mas a lei determina, o direito objetivo, a norma jurídica determina que os indivíduos, né, dentro de certas condições, eles podem exigir uma determinada prestação por parte do Estado, que o Estado faça alguma coisa, deixe de fazer alguma coisa ou entregue alguma coisa. Então, note, ser sujeito de direito, portanto, é ter essa capacidade de exigir uma prestação de alguém e pode haver uma mediação do Estado para que essa exigência se faça cumprir. Então, os indígenas, eles se tornaram sujeitos de direito dentro das condições estabelecidas pela Constituição Federal, que era algo que não acontecia antes. Percebe? Então, veja, o fato do direito te dar uma condição jurídica não é necessariamente a condição de você exigir essa prestação por parte de outro ou por parte do Estado. Certo? Agora, o que você falou do Krenak, ele tem muita razão no que ele fala. O Krenak está quase sempre certo. Ou sempre certo. Quase é porque eu não estou com ele toda hora, mas assim, tudo que eu leio dele, eu acho que ele está certo. De fato, o que eles querem é estabelecer que os indígenas eles entrem no circuito da troca mercantil. O que não quer dizer que eles não estejam. Percebe? Estão. Não há quem não esteja. O que acho que o Krenak está dizendo é o seguinte, o que eles querem é que essas mínimas proteções estabelecidas dentro de uma concertação jurídica, que elas passem a não existir mais. Tá? O que seria a destruição total e completa das comunidades indígenas que perdem o seu elemento de identificação, que é justamente essa relação que eles têm com o território. Né? Aí passa a não ser. Vejam que isso é diferente quando se trata da comunidade negra em geral, mas é verdadeiro quando se trata, por exemplo, das comunidades quilombolas. Que marcam quilombola é justamente a sua relação com o território. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sua pergunta era muito boa, eu não sei se eu respondi. Olha, a gente poderia ficar aqui horas. Ah, não pode? Por quê? Temos de sair em 10 minutos. Eles vão fechar. Eles vão fechar, porque senão a gente fica aqui dentro. Vamos continuar no bar? Vamos continuar. Mas temos mais uma pergunta mais rápida. Então, ok. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado pela fala. Você é uma figura muito importante para mim, toda a minha carreira acadêmica. Obrigado, querido. Que honra. Eu queria aproveitar esse momento para perguntar que a gente tratamos muito da questão da teoria da dependência e de como faltou, de uma certa forma, no tratamento dessa questão, pensar a questão racial. Eu acho que a gente está num momento no Brasil, a gente pode, por exemplo, ressaltar a figura do Davidson Faustino também, de retomar querido o amigo. forte da obra do Fanon. Fantástico. E acabou de ser relançado o Contrato da Terra, e eu queria saber como você pensa a contribuição desse relançamento desse livro
para a retomada do pensamento da teoria da dependência com um aspecto racial sendo uma coisa central na obra? Eu acho que é importantíssimo. Acho que o Condenados à Terra é um livro, né, que ele escreve no calor da hora, nos últimos momentos da vida dele, né, e que realmente aquele livro é um chamado, né, à revolução. E é curioso, né, que tem o famoso prefácio do Sartre, né, que o Sartre escreve assim: gente, esse prefácio eu não estou escrevendo para os negros, não, estou escrevendo para a gente, porque os negros vão se tornar pessoas se banhando no nosso sangue. E ele chama, e o Sartre usa um termo que eu acho interessante, ele fala assim: e os Estados Unidos, esse monstro super europeu. Eu acho fantástico. Mas eu acho que é fantástico. Acho que resgatar o Fanon também do Peles Negras, Máscaras Brancas, né? E principalmente e citar os escritos políticos, né? Os textos que ele escreveu, os escritos políticos dele são fundamentais. Racismo e Cultura, né? Dentre tantos outros. Eu acho que a retomada da obra do Fanon é um grande horizonte para todos nós, né? Mas eu também quero destacar algumas outras coisas que eu acho que são relevantes. Eu acho que, primeiro, essa retomada do pensamento social brasileiro, que é um trabalho que o IEB faz, né? Que eu acho espetacular, a gente pensar o mundo a partir desses lugares, né? Acho central. Quero também mencionar um livro que eu ia mencionar na apresentação, mas aí começou a não dar tempo, que foi relançado a semana passada, que é o livro do Walter Rodney, Como a Europa Subdesenvolveu a África. Esse livro é fundamental, porque é um livro que faz a crítica do desenvolvimentismo ou das teorias do desenvolvimento a partir da perspectiva de África, né? Mostrando como a ideia de subdesenvolvimento é uma ideia também permeada pelo racismo. O que significa ser subdesenvolvido? A Europa que subdesenvolveu a África. Porque ele vai dizer, desenvolvimento é você ter todas as capacidades de lidar com as necessidades, né, da comunidade, do povo, das pessoas que ali estão, né? O que a Europa faz? Ela retira essa capacidade da África de lidar com seus próprios problemas. Então, o que se chama de modernização traz na sua contraface o quê? A pauperização, o subdesenvolvimento, que é o que a teoria da dependência fala. E o Walter Rodney fala também, nesse livro dele, que é um clássico, né? Que foi reeditado, saiu a semana passada, só a edição brasileira. Como a Europa subdesenvolveu a África, do Walter Rodney. Quero citar também um outro autor aqui que eu acho fundamental, para a gente falar das gramáticas da diáspora, que eu acho importantíssimo. O Samir Amin. A gente precisa voltar para o Samir Amin. Também um grande intelectual marxista, africano. Morreu há pouco tempo. Era meu amigo no Facebook, Samir Amin. Puxa vida. Amava tanto Samir. Samir Amin era querido. Mas é isso. Eu acho que retomar esses autores, né, é uma tarefa fundamental. É isso. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.